internautas do J+, eu sou o Ednei Vasquez e hoje a gente vai entrevistar o Marcos Kuckers, o Homer, vereador pelo Podemos, vereador eleito pelo Podemos, abrindo uma série de entrevistas que a gente fará com todos os candidatos eleitos a vereador aqui em Canoinhas. A eleição teve uma grande cobertura por parte do J+, a gente agradece inclusive a sua audiência, o quanto que você nos acompanhou e nos prestigiou ao longo desse processo, e agora a gente começa então essa fase pós-eleição entrevistando os eleitos e entendendo um pouco mais sobre as propostas deles que agora podem então ser colocadas em práticas, já que estamos eleitos, né? Então começo cumprimentando o Marcos Kuckers, o Homer, né? E eu começo perguntando para ele quem é o Homer, quem é o Marcos Kuckers? Um pouco da tua história, Marcos. É longa, né? Eu vou resumir bem. Então, eu sou professor formado, né? Químico formado desde 2008. Tenho especialização em gestão. Eu queria realmente adentrar nesse mundo para saber como que as coisas funcionavam. Também trabalhei por 6 anos na administração de uma escola, né? Então, eu queria realmente ver como esse mundo funcionava. Já fui atleta, já competi em várias competições, já saí fora do Brasil, inclusive, para isso, né? Sou praticante de arte marcial, sou instrutor de arte marcial, sou faixa preta, 1º grau, estamos indo para o 2º agora, se der tudo certo. Sou músico, sou filantropo, trabalho na causa animal, trabalho na causa cultural também, e no esporte também, já promovi vários campeonatos, vários eventos. Então a gente, apesar de as pessoas que são de fora do ciclo, né, pensar quem que é essa pessoa aí, quem é de dentro desse ciclo cultural e esportivo sabe o trabalho que a gente tem de anos. Assim. Bacana. Essa tua história, né, ligada a movimentos sociais, é um dos fatores que levou à tua eleição, justamente, né? Quando eu falo movimento social, é o pessoal que cuida da causa animal, o pessoal que cuida da causa esportiva. A gente tem uma deficiência nesses setores cultural e esportiva que vem sendo suprida por muitas ações voltadas para a população, mas que partem de iniciativas privadas e não públicas, né? E o Marcos se concretizou, a imagem dele se concretizou muito dentro disso. Você acha que esse foi um fator decisivo para a tua eleição? Ah, com certeza, porque, assim, eu tinha muitas propostas, né? Eu sempre trabalhei com propostas, até nunca usei muito essas causas sociais como durante a campanha, né? Como se fosse a minha vitrine isso. A gente trabalhou em cima de propostas, só que as pessoas, elas vão procurar, e aquelas que já conhecem te confiam justamente por isso, por você já estar trabalhando de maneira voluntária. Então, você não surgiu a cada 4 anos, como muita gente dizia que o candidato Copa do Mundo, né, que aparecia de 4 em 4 anos. Então, a gente já tinha todo aquele histórico de doação, né, para a sociedade. Então, a sociedade te retribuiu essa doação em forma de confiança e voto. Você postou até no teu Facebook que metade do teu 13º venceu muitas campanhas de 5 e 6 dígitos. Claro que é uma ironia que você fez ali, mas você não acha que foi justamente esse teu histórico e não o dinheiro que você gastou na campanha que levou à tua vitória? E aí já faço uma segunda pergunta, quer dizer, o eleitor está diferenciado, porque aquele eleitor, aquele candidato que gastava muito dinheiro e que era seguramente eleito, parece que não foi bem isso que aconteceu dessa vez, né? É muito bom, inclusive, né? Para nós é uma alegria falar isso, né, Ednei? Sabido de todos, né, quanto que eu gastei, porque eu fui muito transparente, né? Eu peguei o meu 10º, fui lá e depositei na conta do candidato as 3 notas fiscais que eu emiti, eu já fui lá e mostrei. Então, eu sempre fui muito transparente com relação a isso. E as pessoas, elas tinham uma concepção assim, tá gastando dinheiro, vai querer tirar depois. Eu ia nos lugares que, pelo menos, o meu eleitor é um eleitor muito crítico, né? Então, eles não viam com bons olhos isso. O eleitor passou a não ver com bons olhos isso, porque eles achavam assim, ninguém coloca no manequim uma roupa que não quer vender, né? Então as pessoas já pensavam nisso, né? Já olhavam esse volume, né? E não viam com bons olhos, né? Então isso foi decisivo realmente. Eu acho assim, que as pessoas estão muito mais críticas com relação a esse investimento, né? Em campanha. Uma mudança, né, do eleitorado. Ótimo, né?
ótima mudança, diga-se de passagem. Você falou em salário, deixa eu emendar uma outra pergunta. Você votaria a favor de um projeto que reduzisse o salário dos vereadores ou você acha que é um salário justo pelo trabalho que o vereador tem? Eu sou da seguinte opinião, minha classe, professor, né? É isso que eu sustento a minha casa, o abrigo de animais que a gente tem lá em casa. Para mim, quando um político recebe mais que um professor, significa que a nossa sociedade falhou. Então, eu seria totalmente favorável, né? Inclusive, se for eu a propor, serei eu a propor, né? A gente vai reunir com os outros, que eu não decido nada sozinho, e jogar essa ideia, né? Caso os demais não comprem junto, eu irei propor, porque, na minha visão, comparado aos outros municípios da região, municípios que possuem o mesmo volume mesma arrecadação, inclusive, arrecadações próximas, que nem Mafra, a gente está muito acima de uma realidade regional. Esse é a ajuda de custo, né, que eles chamam, né? Então, está muito acima, realmente. Eu seria completamente favorável, inclusive, se precisar, já tenho lá em casa, inclusive, eu gosto, à noite eu rabisco ali algumas coisas no computador ali e eu já tenho, inclusive, o esqueleto do projeto feito já. Hoje se fala muito, sempre foi assim, né? Mas hoje ainda mais, as pessoas tentam identificar o político dentro dos espectros, né? É direita, é esquerda, é centro. Dentro dessa discussão, onde é que você se encaixa? Assim, na minha concepção, assim, da maneira que eu quero, né, ver o Estado, enxergar o Estado, eu quero o Estado cada vez mais diminuto, né, e o poder, principalmente aquisitivo, carga tributária, mais na mão do povo. Então, eu me considero mais de direita, só que eu acho super importante iniciativas que visam o social, que são iniciativas que muitos consideram como de esquerda, certo? O único problema que eu vejo no Brasil é que essas iniciativas elas foram administradas por políticos. E políticos se corrompem, né? Então, o problema das iniciativas não são elas, são as pessoas que administram as iniciativas, né? O auxílio emergencial, por exemplo, veja que a gente tem um governo que é uns identificam como de extrema-direita, outros como direita, mas que se viu obrigado a pagar um auxílio emergencial que ampliou em muito o tamanho do Bolsa Família, que é uma iniciativa eminentemente de esquerda. Você não acha que num país com tanta desigualdade social como o Brasil, fica difícil de praticar uma direita liberal como essa que você defende? Ah, com certeza, fica difícil. Só que, assim, eu digo assim, a gente tem que colocar políticos que cada vez estejam mais preocupados em trabalhar do que empregar amigos ou devolver dinheiro a amigos, certo? Essa é a melhor maneira da gente fazer, que daí seria, digamos, que você converteu o político, na verdade. O problema não é a ideologia, é quem aplica a ideologia. Sempre esse foi o problema. Se nós formos pegar a cartilha tanto de extrema direita quanto de extrema esquerda, ela é linda, maravilhosa, né? Se ela funcionasse, só que a gente elege as pessoas erradas que usam a cartilha, que colocam como escudo a cartilha, na verdade. Nessa eleição você foi eleito pelo Podemos, o único vereador eleito pelo Podemos e um dos 4 eleitos que apoiaram Norma Pereira na disputa pela Prefeitura de Canoinhas. Serão 4, teoricamente, opositores dentro da Câmara, né? Porém, eu te pergunto, você vai ser oposição ao Beto Passos? Com certeza, a minha postura vai ser de oposição, com certeza, porque uma as principais, né, atribuições do cargo é fiscalizar, né? Então, tem que haver oposição em situação, porém, elas têm que ser sadias, né? Então, a oposição ela não pode pegar e agir como um adolescente, né? Meu campo, minha bola, ninguém joga, né? Não, a gente tem que sentar, ver o que é bom para o município, a gente vai dizer, ok, tranquilo, vamos aprovar. O que a gente entender como sendo ruim para o município, né, para o contribuinte, a gente vai dizer não. Da mesma maneira com que se a gente ver, né, algum indício em licitação, a gente vai fazer a cobrança necessária, né, porque a gente sabe que depois que for feita, daí vai ser muito mais difícil corrigir. Né? A gente sabe que o prefeito Beto Passos é uma pessoa muito hábil na condução política, né? Ele tem uma boa forma de se aproximar dos vereadores. Não conseguiu nessa gestão dos 4 que ali passaram,
mas era uma questão muito mais enraizada, porque é do MDB, né? Eram os vereadores do MDB. O MDB tinha aquela situação que ele nunca engoliu direito da derrota do Beto Faria, né? Diretamente do Beto Passos. Você está no partido que orbitou em torno da norma, mas não foi o partido que sentiu a dor da perda, a dor da derrota, né? Então isso quer dizer que fica mais fácil ter esse diálogo com o prefeito? Então, eu digo assim, é necessário ter o diálogo. Por quê? Porque eu não represento só os eleitores da norma. Os eleitores votaram no Ivan, votaram na norma e votaram no Beto Passos. Né? Então não teria como eu chegar ali e dizer, não, eu não quero conversar com você, não tem conversa. Você lá e eu aqui. Né? Essa conversa, inclusive, é uma das atribuições do meu cargo. Né? Eu tenho que levar as reivindicações da população até ele. Né? Quanto mais harmonioso puder ser essa conversa, melhor ainda. Né? O que a gente não pode deter, né, é assim, para o meu eleitor, né? Hoje eu estou de um lado, amanhã eu estou do outro, né? Então, o eleitor, ele tem realmente, né, essa visão de que político briga tudo na eleição, depois está tudo se abraçando, né? Então, a gente tem que ter um posicionamento fixo, né? Eu sou oposição, né? O que precisar ir lá, a gente vai ir lá, né? Cobrar, certo? Mas toda a vida essa cobrança não vai ser feita com o tom do que alguns cobram, né? Com o tom ameaçador, ou o tom um tom mais... Toma lá da cá. Toma lá da cá, porque isso não é o meu perfil, né? Mas é curioso isso quando você fala, quando você diz que o que é bom, né? Aquele velho chavão, que é bom, a gente vai apoiar, o que é ruim a gente não vai apoiar, mas será que isso não dá um sinal trocado para o eleitor? Quer dizer, uma hora ele está do lado do prefeito, outra hora ele não está. É complicado administrar isso, você não acha? Sim, é complicado, mas que nem eu te disse, eu não posso simplesmente por um puro egoísmo, um puro derrotismo, inclusive, né, que é a palavra que talvez você queria ter usado ali, a expressão antes, por um puro derrotismo a gente pegar e ser contrário a tudo, né, e causar prejuízo ao município. A gente tem que pensar dessa maneira, gente. Entendo. Você votaria, por exemplo, a favor do projeto que aumentasse impostos, como foi o tão famoso projeto da COSIP? Não seria favorável. Eu acho que tem que, na minha visão, o Brasil, olha, só tem um país no mundo que tem uma carga tributária parecida com a do Brasil, que é a Austrália, né, e as escolas públicas têm piscina aquecida. Né, então já mostra que a gente não foi hábil em administrar essa carga tributária. Né? Vamos usar um exemplo prático, né? Então, imposto não seria mesmo favorável. Eu acho que o contribuinte está sobretaxado já está sobretaxado. Nosso poder aquisitivo, 70% é controlado pelo Estado já, né? E trazer mais imposto não é justo, né? De nenhuma natureza você apoiaria? De nenhuma natureza. A questão do primeiro mandato do governo Beto Passos, você já me falou até na entrevista Não Fala Cidade, na 98 FM, que você elogia a iniciativa dele de abrir o calçadão. Tem outros pontos do primeiro mandato dele que você acha que foram positivos? Tem, inclusive, um que eu participei, né? Para você ver como eu era oposição e, mesmo assim, me propus ajudar o município, que foi a internet, né? Internet livre nas praças. Eu ajudei, inclusive, tenho para alguns que precisarem, eu tenho o projeto, tenho fotos, tem tudo que a gente conversou, tanto na época o Paulo Machado era secretário de desenvolvimento, setor de licitação, a gente verificou as questões da Anatel, registro e tudo, então a gente foi de atrás, ajudou, acho importante isso. Essa seria uma das questões que eu aprovaria, né? Então, as políticas públicas culturais, elas começaram bem, né, e acabaram se perdendo. O próprio Domingo no Parque, né, eu acho que começou bem e daí depois no final ela acabou se perdendo, né, talvez por valorizar, que nem a gente falou, valorizar coisas grandiosas e a gente não trabalhar a sustentabilidade cultural, né, então são ações que a gente pode elogiar. E o que pode melhorar, que pode ser lapidado ou tem que ser feito nesse segundo governo? Para que ele possa ter em você um aliado, inclusive. Já comentei a questão cultural, né, de muito foguete, né, e pouca estrela, né, então, questão cultural, mais investimento em cultura.
os esportes se tratados de maneira igualitária. Inclusive, eu sou autor do Bolsa Atleta, e a gente não conseguiu fazer com que atletas de Canoinhas conseguissem captar esse recurso, né? Então, a gente precisa melhorar isso, a gente precisa igualitar esses esportes. A gente tem um atleta de Canoinhas que vai participar do brasileiro de mountain bike, então é alguém que está indo representar o nosso município, ele precisa de ajuda do município, ele necessita. É uma dívida que o município tem com ele, porque toda vez que ele assinar uma súmula, vai estar Canoinhas do lado. Certo? Então, são questões que devem ser melhoradas. As próprias questões que foram bem batidas do TCU, né? O vencimento dos funcionários, o 30%, tem que ser reverificado. Isso daí tem muitos funcionários da própria prefeitura que ficam com aquele rancor deles, não está ganhando 30% e outro está ganhando. Licitações tem que ser revistas, todas elas têm que ser revistas, né? Ocorreram erros ali que apesar de, aos olhos de uma pessoa externa, serem passíveis, né, de serem cometidos, ainda são erros que foram apontados pelo TCU, né, e pelo Ministério Público. Então, tem que ser revistos, né? Muito bem revisto isso. Esse é um trabalho do vereador, né? Fiscalização. Sim, com certeza é um trabalho que eu vou me dispor a fazer. Porque é melhor, Ednei, ter um chato que nem eu apontando antes do edital ser lançado, que depois do edital, a empresa está lá, Ednei, por exemplo, está com todas as máquinas na rua, tem que parar de fazer a obra. Não é melhor a gente tentar verificar esse erro no início, apontar esse erro e verificar no início? Vai ser um prejuízo para o município e para a sociedade. Né? Então, você não vai estar sendo chato, você está orientando. Um pai tem que dizer sim, mas um pai tem que dizer não. Você não concorda? Sim, com certeza. Bom, você praticamente falou aqui, em linhas gerais, a tua bandeira na Câmara, mas eu queria que você sintetizasse agora um pouco sobre o que você deve defender lá na Câmara de Vereadores. Então, eu vou defender cada um dos mais de 50 mil canoinhenses, principalmente aqueles que se verem desassistenciados, né? Essa palavra trava a língua, né? Infelizmente. Tem questões ali que pessoas me procuraram durante a campanha e eu vou continuar, próprios fumicultores, né? A gente conseguiu uma grande conquista, né, para eles durante essa campanha, inclusive questão cultural, questão social. Realmente, bandeira dos animais, a gente, agora que passou a eleição, a gente vai levantar, sim. Durante a eleição, a gente não levantou muito porque tinha outros 2 candidatos que necessitavam dessa bandeira, então a gente deixou um pouquinho de lado para ajudar eles. Eu sei que é errado isso, mas eu não tenho esse egoísmo, sabe, Ednei? Não possuo esse egoísmo. Se eu puder ajudar o outro e os 2 saírem ganhando, eu ajudo mesmo. A causa animal, a gente vai realmente verificar licitações, vai correr de atrás. Não sei, ninguém é obrigado a saber de tudo, mas eu tenho pessoas que podem me ajudar, pessoas que são, inclusive, que não têm nenhum ponto de vista nem para lá nem para cá, né? Então que vão ser imparciais na hora de avaliar, então isso é bem importante. Funcionalismo também, a gente vai verificar condições de funcionalismo, porque os funcionários públicos, então, o que a gente puder ajudar eles vai ser importante. As instituições, né? Que nem saindo daqui eu já tenho uma reunião com a POCA, né? Então a gente vai verificar essas instituições, associações, todas elas praticamente sucateadas, né? Sucateadas eu digo num modo de ver de fora, né? A gente tem que correr de atrás, ajudar o que a gente puder ajudar, para que saia um Homer de lá de uma associação dessa, né? Que é o meu objetivo, trazer essas pessoas para a vida política, é importante. Você falou da causa animal, então é você e a Tati trabalhando pela causa animal agora na Câmara de Vereadores. Sim. E a gente teve nesse primeiro mandato do Beto Passos, como ação que ele coloca como ação para conter a proliferação de animais aqui na cidade, o castrabus, né? Que inclusive eu fiz parte, né? E também ele tem uma castração que é feita mais ou menos um animal por dia lá no Centro de Zoonoses. Mas não é suficiente, já está mais claro que nunca. Qual que é a tua proposta para reduzir esse número de animais? Então, Ednei, inclusive em 2017 eu entreguei um plano de gestão de saúde animal na Secretaria de Saúde, tem os números de protocolado, tudo lá. E nele lá eu coloco assim em palavras tudo que eu acredito, né? Eu acredito sim que nenhuma dessas ações ela é sustentável quando você não consegue responsabilizar quem é o tutor do animal.
Então, para mim, o cadastramento dos animais é mais importante que qualquer ação paliativa. O cachorro, ele não nasce na rua, né? Ele não vai lá e brota do asfalto e surge. Ele tem um lar. Enquanto a gente não puder responsabilizar quem colocou esse cachorro na rua, ele vai continuar indo para a rua. Certo? Mas aí você responsabiliza a pessoa, mas a pessoa não tem condição, às vezes, nem de cuidar do próprio filho, vai se responsabilizar pelo cachorro? Você não acha que é meio utópico achar que você vai conseguir atribuir responsabilidade para o dono? Sim, mas com o cadastramento, o dono vai pensar 2 vezes antes de ter o animal, né? Então, se você for pegar todos os países que conseguiram resolver essa causa, diga-se de passagem, não resolve, né? Porque a gente sabe que nunca vai ser resolvido, foi através do cadastramento, né? Foi através da responsabilização. Compreendo. Para encerrar, então, eu queria que você explicasse o porquê do Homer, que tem muita gente que quer saber, né? Por que chamam o Homer, uma alusão ao personagem de Simpsons, e fizesse seu agradecimento pelos votos que você recebeu. Então, Homer, eu tinha uma camiseta na época do 6º ano, e o pessoal ficava olhando o Homer na camiseta e chamando de Homer, e eu não gostava, porque era magricelo, o Homer era gordo, careca, eu era cabeludo, sempre fui cabeludo, e daí eu não gostava, e realmente cheguei até uma vez a sair no soco com o piá na escola por causa disso, e acabou ficando, né? Eu não queria e ficou. E hoje eu levo na esportiva, até a minha esposa me chama de Homer, não chama de Marcos, então só a minha mãe, só a única pessoa que chama de Homer são os meus colegas de trabalho, né? Porque lá na escola não pode ser chamado por apelido, né? E a minha mãe, o restante, todo mundo me chama de Homer. Pegou. Pegou. Então agradece teus eleitores para a gente encerrar. Eu gostaria de agradecer cada um que saiu da sua casa em meio a uma pandemia, arriscou a vida, inclusive, né? A gente sabe que hoje sair de casa é arriscar a vida. Arriscou sua vida para dar um voto de confiança e a gente vai fazer por merecer, né? Eu digo que eu vou tentar o máximo possível aqueles pontos de vista que eu coloquei durante a minha campanha, eu vou tentar manter eles, vou ser firme neles, vamos procurar representar cada um, seja meu eleitor, seja não meu eleitor, mas eu agradeço de coração mesmo aos meus eleitores e dizer que se a pessoa confiou no outro candidato e ele não está lá, não tenha vergonha de me procurar, certo? Porque hoje eu sou vereador de mais de 50 mil pessoas, então se você acha que eu sou a pessoa mais acessível, me procura. Só não manda convite no Facebook porque já está com mais de 5 mil amigos. Já estourou. Já estourou. Marcos, obrigado por você ter aceitado esse nosso convite. Gente, esse é só o primeiro vereador que a gente entrevista dos 10 que a gente vai entrevistar ao longo das próximas semanas aqui no J+, dando sequência à nossa cobertura das eleições 2020.